Boa tarde para todos. Continuando com a nossa pontualidade britânica da BT, a gente começa agora com a mesa super especial, os desafios da mulher trombonista. Nós fizemos essa mesa no ano passado e foi um consenso de que essa mesa deveria continuar todo ano e com convidadas diferentes, né? Para que cada uma pudesse expor sua vida no trombone, como que foi, com as dificuldades ou não, mas tivesse espaço para contar sobre isso e principalmente ensinar para nós, né, do lado de cá, dos homens, essa convivência que está sendo tão pregada e, pelo menos da minha parte, estou tentando, né, fazer isso da melhor forma possível, né? A gente foi criado num sistema completamente masculino, machista, então a gente tem que aprender com vocês agora como que a gente deve se portar, né? Então essa mesa ela serve para isso, para que vocês possam realmente falar da vida de trombonista de vocês e depois a gente abre aqui para um bate-papo, ver os pontos em comuns, né, ou não, e a gente faz esse bate-papo, principalmente no intuito de educar os marmanjos aqui. Então, eu queria agradecer já, de antemão, a Tereza, a Kátia, a Andréa, a Neres, por essa disponibilidade em poder ensinar a gente, poder conversar com a gente, poder falar um pouco de vocês e dizer que a BT é feita dessas doações. São 27 anos com pessoas que doam seu tempo, que doam sua experiência para que outros possam aprender. Então, eu deixo agora a mesa sob a responsabilidade da Neres, que vai conduzir, e que a gente tenha uma boa mesa aí de discussão. Beleza? Obrigado a todas. Vamos nessa. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar presente novamente aqui, né, na ABT, representando as mulheres, falando um pouco sobre a história de cada uma de nós. E a gente só tem a agradecer pelo espaço gerado pela associação. E hoje está presente na mesa a professora Kátia Preta, a professora Andréa Carvalho e a professora Maria Tereza, onde iremos abordar alguns assuntos sobre essa questão de como a gente pode criar uma possibilidade de modificar as relações de gêneros que são aplicados dentro da sociedade e que a cada vez mais o movimento feminino está vindo com mais força, está vindo com mais respeito, né, de ambas as partes e ganhando essa gama de respeito, de fala, do lugar de fala que a mulher tem, que o homem também tem, que o indivíduo tem na sociedade. Então, vamos começar com Maria Tereza. Né? Tereza, fala um pouco sobre tua vida, fala um pouco sobre tua experiência, quem é você, quem é Tereza, Tereza como pessoa, Tereza como professora. Manda ver, Tereza. Boa tarde a todos. Falando um pouco sobre a minha história, né? Eu comecei trombone e iniciei meus estudos na igreja, na Assembleia de Deus em Pernambuco, né? Templo Central. E no trombone eu era a única mulher. Não, a única não. Tinha a Valderiza, que também tocava trombone. E, por sinal, ela tocava muito bem, né? E assim foi minha inspiração na época para estudar o trombone, foi a Valderiza, né? E foi uma época boa para mim,
aprendi bastante. Comecei com o professor Zilmar, de lá da igreja passei para o conservatório e o Centro de Criatividade, né? Estudei com o professor Zilmar, depois João Evangelista, e por fim, achei por bem, depois de muita ralação em Pernambuco, eu achei por bem partir para outros ares, né? Foi quando eu prestei o vestibular e vim para Paraíba, quando eu passei a estudar com o professor Radegundes, né? Aqui na academia. Conheci ele, fui aluna dele, foi um pai, um mestre, um mentor, um amigo, foi tudo, né, Marlon? Marlon, temos uma amizade de 11 anos, começamos aqui juntos, era o quinteto, e, assim, foi muito bom a aprendizagem da gente, e hoje eu dou aula de flauta doce na escola da prefeitura, a escola municipal, onde tem os meus pequenininhos, uma coisa totalmente um pouquinho diferente do trombone, mas assim, é uma experiência muito boa. Eu aconselho quem não tem, quem nunca teve, pegar uns pequenininhos assim para dar aula de flauta. É uma coisa gostosa, que a gente aprende com eles e eles com a gente, mas assim, eu tenho aprendido mais. Para Neres, que a gente, né, Neres tem uns 20 anos, eu acho que na época quando a gente conheceu, eu era um pouco assim, como é que eu posso dizer, não muito sociável, né? Neres? A gente não era muito sociável, mas quando eu aprendi, comecei a trabalhar com os pequenininhos, eu vi que a vida é um pouquinho mais diferente do que eu imaginava, ou que tanta gente imaginava. Mas eu aconselho, assim, quem não, o pessoal de trombone, quem não tem, nunca teve experiência de criança, chega lá, pega um pequenininho, começa a ensinar aos poucos e muitas vezes ele vai dizer, eu já sei. Isso aqui eu já sei, sabe? Embora ele não saiba, mas, assim, é muito bom, porque faz a gente recordar algumas coisas e ficar um pouquinho humilde, né? Começar a aprender novamente. E é isso a minha história, eu acho que valeu a pena até agora e adiante também vai valer muito mais, porque agora eu tenho o meu pequenininho, o qual eu ensino, e às vezes quando eu estou estudando o trombone, ele vai, pega o teclado dele e bota, e mamãe, eu quero também fazer. E ficar lá tocando os acordes que tem nada a ver com o que eu estou fazendo, mas na cabecinha dele está muito interessante e está tocando junto, e assim a gente se diverte junto. Então, gente, essa é a minha história até agora, né? Que venham outras e outras muito mais. E para quem não me conhece, essa é minha vida, um pouquinho dela, né? Eu e Marlon temos 11 anos aí na estrada, né, Marlon, aqui junto, na Paraíba, de muitas histórias que a gente viveu e está vivendo. E pronto, gente, é isso. Tereza, fala um pouco da tua experiência, né, que a gente sabe que você tem como trombonista. Você, quando eu entrei no mercado de trabalho aqui em Recife, você já estava presente com a Erilene, com a Valderiza, e as minhas referências iniciais foram vocês três, né? A gente teve uma experiência tocando com a festa 100% Mulher, mas fala um pouco também sobre desse mercado de trabalho que tu trabalhasse, que tu tocasse em uma festa de frevo, essa mudança que tu tivesse de Recife de Pernambuco para Paraíba, o que foi que mudou na tua vida, o que foi positivo, o que foi negativo, o que tu acha que tu aprendesse, que foi uma evolução para você. Fala um pouco para a gente sobre isso. Essa história da orquestra de frevo é 100% mulher, né? Para quem não conhece, a primeira orquestra de frevo feminina que surgiu no estado de Pernambuco. A regente é Carmen, né? Então, quando a gente começou, eu não sabia nada de frevo, gente, porque eu vivia na igreja, conhecia só o que era da igreja, o meu mundo era aquele ali. Então, de repente, eu me deparei com o frevo, que não é uma coisa fácil de se tocar e nem de se interpretar, no caso, né, nosso. Então, eu comecei, eu não sei nem para onde vai, ela disse, não, vamos começar 4x4. Então, comecei estudando frevo no 4x4. Pense num negócio difícil. Mas, assim, rolou na época,
E com isso a gente foi crescendo, né? E eu fui vendo que o meu mundo era totalmente diferente daquilo que a gente estava vivendo, né? Comecei a entrar realmente no mercado de trabalho a ser conhecida. Até então ninguém sabia que Tereza existia, né? Até surgir a orquestra. Sabia assim, lá na igreja, onde eu estudava, no curso e tal, sabiam, mas não no mundo musical. Então, quando eu me deparei com esse mundo, foi assim um pouquinho difícil, né? Porque aí eu fui ver que existia o machismo, existia a concorrência, né? Existia a inveja que existe no meio, né? E isso foi um pouquinho muito difícil para mim. Mas, assim, eu superei, graças a Deus, né? Dou graças por isso. E foi quando se tornou muito difícil lá para mim. Tinham pessoas que assim, faziam de tudo para que eu não tocasse em outras coisas, além da 100%. E foi quando eu acordei para a vida, né? Eu digo, não, eu tenho que sair daqui, o que é que eu estou fazendo aqui? E foi quando eu parti para o vestibular. Eu conheci o professor Radegundes, que ia dar masterclass lá em Recife, e ele era um professor assim, que puxava a gente, sabe? Dizia, olha, o mundo não é só isso aqui, não. O mundo não é só esse, não. Você tem que partir para mais além. E na época eu não entendia isso. E foi quando eu conheci o professor João Evangelista. Aí ele disse, olha, Tereza, você não quer fazer vestibular lá, não, na Paraíba, já que aqui é tão difícil. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse, rapaz, eu vou. Só que nesse eu vou, eu não tinha R$1 no bolso, né, gente? R$1 no bolso para chegar na Paraíba, em outro estado, que eu não tinha família, tinha ninguém. Na época eu não conhecia Marlon, não conhecia ninguém. Então eu parti para João Pessoa, me inscrevi no vestibular, vim, só com a passagem de ida e volta. E quando eu cheguei aqui, não tinha apoio, não tinha nada, o professor Radegundes, eu não tinha contato com ele, só tinha de masterclass mesmo. Eu fiz a prova, na época, a prova era no domingo e na segunda, né, Marcos? Se eu não estou enganada, era domingo e segunda, então fiz a prova, passou o tempo, e eu não sabia que eu tinha passado, que eu tinha sido aprovada. Até que uma certa pessoa, que eu e Neres até conhece muito bem, né, chegou para mim e disse, olha, Tereza, o que foi que aconteceu? Eu digo, como assim? Você passou no vestibular da Paraíba? Eu digo, que ele disse, está no diário oficial, você não comprou? Se não, não sabia. E meu nome estava lá. Aí ele disse, eu não acredito não, como é que você fez isso? Eu olhei para ele assim, estudando. Estudando foi como eu consegui. Então, assim foi quando eu percebi que do lado dele, ele não era a pessoa certa. É isso que eu digo para muita gente, que às vezes a gente pensa que aquele é um amigo certo e muitas vezes não é. Né? A gente, na nossa cabeça, a gente pensa que é e na realidade não é. Então eu digo, não, acordei, não, esse cara não é meu amigo, nunca foi. Né? Deixou bem claro que nunca torceu e nem torce por mim. E eu cheguei na casa da minha mãe, eu disse, mãe, eu passei no vestibular. Ela disse, aonde? Aqui? Eu disse, não, na Paraíba. Ela sentou e disse, gente, como é que você vai? Eu disse, não sei, eu vou. Aí foi para lá, foi para cá, arrumamos o dinheiro da passagem. Ela disse, como você vai viver lá? Eu não sei. Sei que eu vou para lá e se der certo eu vou, eu fico. Se não der certo, a senhora vai me buscar, porque eu vou só com o dinheiro da passagem, né? Ela ficou assim, ela disse, tá certo, vamos lá. Aí eu vim para Paraíba, não tinha onde ficar, não tinha dinheiro para voltar, não tinha dinheiro para comer, tinha dinheiro para nada. Cheguei aqui, eu encontrei Lucas e Adenildo, que são irmãos, né? Aí Lucas disse, aqueles são meus amigos e tal. Aí ele disse, Adenildo, essa aqui é Tereza, a trombonista que chegou agora, e a Adenildo era trombonista. Aí ele disse, oi, Tereza, e aí você tem onde ficar? Eu disse, tenho não. Aí se você quer ficar lá em casa, eu disse, quero. Era uma casa com 7 homens.
Tinha uma mulher. Aí ele disse, quer mesmo? Eu disse, quero. Então, eu fui, fiquei na casa dele, assim, foi meu amigo, meu irmão, meu camarada, o cara que estava assim comigo para que desse e viesse. Infelizmente, ele faleceu no acidente, né, junto com o professor Radegundes. E assim, ralei pra caramba. Ele foi o meu apoio aqui, além do professor Radegundes, além do Marlon aí, né, Marlon, que a gente era um quinteto, quando um estava para baixo, o outro vinha e puxava. E quando o professor Radegundes faleceu, foi assim, ruim para a gente ficou órfão, né? Começamos a ser chamados os 5 órfãos do departamento. E sobrevivemos e conseguimos nos formar, né? Consegui minha graduação, graças a Deus. E saí de lá, fui para o mercado de trabalho. Assim, a Paraíba foi um lugar que realmente me abraçou, me acolheu e disse, olha, vem cá, sabe? Encontrei bons e grandes amigos que me ajudaram. E é isso aí. Estou aqui. Minha vida é essa aí, embora não seja uma vida... Mas é. Que massa, Tereza. Eu acho, assim, uma história de muita luta, né? Graças a Deus, aos poucos isso está... Muitas das meninas, quando ouvem a gente falando sobre essas questões, e infelizmente a gente passou da questão do machismo e a questão do preconceito, muitas ainda, às vezes, se assustam, né? E aí, o relato seu, né, é muito forte, né? É muito real do que acontece entre muitas pessoas, mulheres, que estão dentro da sociedade musical e, enfim, de todas as outras profissões, né? E aí você é a prova de sucesso, né? Você procurou possibilidades, estratégias para driblar isso aí, não se vitimizou e procurou um espaço onde você foi acolhida, abraçada, né, por um mentor maravilhoso, que foi Radegundes, é e por aquela coisa que eu pessoas sempre maravilhosas, falo. amigos, né? Isso, desculpa, gente, porque eu lembrei do meu amigo Adenilton Mas é aquela coisa, né? Se você procurou um amigo que não deu certo, tem outro que vem dar, tá? E procurar meios que leve você a conquistar aquilo que você quer e saber o que você quer, né? Não adianta você estudar e ralar isso sem saber para onde vai, que caminho seguir e procurar pessoas erradas, né? Porque, às vezes, tem uma pessoa que você não dá nada e a pessoa certa. A pessoa certa que você precisa, sabe? Porque você acabou saindo da sua zona de conforto. Não, Eu estou falando era uma assim da zona de zona de conforto. não, eu estou falando assim da zona de conforto. Eu falo da família, das pessoas, Sim. da sua mãe, que você tem um laço muito forte. Eu conheço sua família. Uhum. E aí você se desligou por completo para poder ir para um lugar que você não sabia se ia dar certo, se ia dar errado. Que a gente vivia aqui ensaiando, estudando no conservatório, não tinha dinheiro para almoçar, e comia pipoca, porque a base de pipoca, não era, Tereza, a menina da pipoca. Mas, assim, é muito massa essa história. A gente vai continuar falando mais sobre isso. Depois a gente vai abordar alguns pontos. E agora vamos para a maravilhosa Andréa Carvalho, professora Andréa Carvalho, primeira trombonista bacharelada de mulher, né? A nossa representante. Se apresente, Andréa. Fale um pouco sobre você, da sua vida profissional, de quem é a Andréa, como foi a Andréa no mercado, que iniciou. Fala um pouco para a gente aí, para a gente te conhecer, nega. Primeiramente, obrigada mais uma vez à ABT pelo convite, né? Assim, já tive a oportunidade ano passado. Aliás, ano passado não foi muito convite, não. Vocês me julgaram no meio de uma mesa, eu nem sabia o que ia acontecer. Mas foi legal também, né? Adorei, né? Adoro essas coisas. Como eu não sou boa de improviso em trombone, eu sou boa de improviso na vida. Mas obrigada mais uma vez à ABT, a Neres, Kátia, Tereza, obrigada pela companhia, né? De orgulho, né? Nessa mesa, né?
Parabéns, Tereza, que história bonita e emocionante. Então, assim, tem muita força na sua fala e a gente pode relembrar também a força que tinha o professor Radegundes, né, com a forma que ele dava aula e a humildade que ele tinha de estar perto de todos, né, e todos os gêneros, né, de todos os gêneros, inclusive, né, ele abraçava, porque eu estou falando isso porque, como ela mesma disse, eu fui a primeira mulher, mas, assim, eu participei da fundação da ABT, né, assim, em 94, né, 95, se não me engano, 94. Aí, isso acontecia na época, né, ele sempre estava puxando todo mundo, né. André, eu citei você hoje, você faz parte da primeira diretoria da ABT, você era do Conselho Fiscal em 95. É mesmo? Uai, não mandaram nada para fiscalizar? 1995, está lá seu nome lá no Conselho Fiscal. Ô, Marcão, obrigado por lembrar, porque eu estou ficando meio esquecida. Você me ajuda aí, viu, que eu tenho problema. Obrigada, legal. Agora eu estou me lembrando disso, que foi uma coisa assim, né, que foi acontecendo. Eu lembro que foi um encontro, né, foi formado um encontro em Brasília, né, e, se não me engano, acho que já era até o segundo, acho que teve um primeiro no meio de um festival de verão, se não me engano, alguma coisa assim que os trombonistas começaram a movimentar. Parece que teve alguma coisinha assim, não lembro não. Aí depois teve realmente o primeiro encontro e a fundação da ABT, né, muito importante isso. Então, assim, é uma história que já vem, né, há 26 anos, e com como a gente agora sabe que também existem mulheres tocando trombone, assim, a gente mesmo às vezes conversa entre nós mesmos, mulheres trombonistas, porque muitas vezes cada uma estava no seu canto pensando que só existia aquilo, né? Só a gente, né? Mas esse movimento todo cresceu bastante e foi esse o objetivo mesmo. Eu lembro bem, assim, eu ainda era estudante, né? Estava começando a tocar trombone, eu também comecei um pouco mais tarde, né? Então, assim, eu estava começando ainda. Mas eu lembro bem desse movimento do Paulão, com o Radegundes, com o pessoal lá do Quarteto da Paraíba, do Quinteto Brasil também, que apesar de terem outros instrumentos, também já estava todo um movimento, né? Então, trazendo professores de outros países até, né, além dos que estão no Brasil, do que estavam na época no Brasil. Então, assim, hoje essa ABT, a ABT do século XXI, né, Marcão? Assim, tem quanta gente, né? Quantos de vocês também eram garotos na época, estão aí comandando várias cadeiras na universidade, ou mesmo assim orquestras, né, assim, principais orquestras do país. Então, isso tudo a gente vê, eu vejo como um crescimento que aconteceu para a história. 26 anos não é nada. Então, o que aconteceu até muito rápido, né? Se a gente for pensar em termos de história, 26 anos não é nada ainda. Então, assim, nesses 26 anos, vamos contar, a partir dos 25 anos, né, das bodas de prata, que começaram também até me trazendo para esse meio de novo, né? Porque minha vida, eu formei no trombone em bacharelado na época, mas depois eu voltei para o interior e a vida da gente acaba, como a Tereza acabou de relatar, dá aula de flauta doce, aí entra numa banda de música, você tem que dar aula de tudo, você nem sabe, mas você começa, deixa eu soprar esse instrumento, ver como é que eu tenho que ensinar para esse menino aqui e tal. Então, você vai fazendo um monte de coisa, né? Então, é o que eu estava comentando, já comentei com as meninas, e eu acho que já comentei outras vezes também, que tive a oportunidade de falar com vocês, que a gente, na verdade, vive um eterno aprendizado. A realidade acadêmica é um tipo de realidade, né? Que você tem que dedicar muito, tem que estudar muito, tem que, né, escrever, pesquisar e tudo mais. É uma realidade de muita honra, mas não menos honra do que a realidade de quem também tenta passar. Eu acho que eu usei uma frase que eu falei, eu semeio música. Uma vez eu falei assim, acho que ano passado,
com vocês, exatamente por isso, porque muitas vezes a gente vê na comunidade, em cada comunidade nossa, né, cada lugar que cada um de nós vive, a gente vai deparar com diversidade de talentos, de carências e de muitas coisas. Então, de acordo com isso, a gente vai buscando. Então, muitas vezes, esse trabalho, mesmo não estando dentro de uma academia, ele é muito importante, porque eu acho que ele é que leva a incentivar pessoas a buscar, talvez, esse caminho, mesmo que até cada um de nós não consiga mesmo esse caminho acadêmico, mas, assim, você vai semeando e vai daqui a pouco você vê uma criança que você deu aula para ela de flauta doce, o cara já formou na universidade e já é professor de música e tal. Então, isso é muito importante, esse tipo de coisa, a gente tem que entender que o valor é tão nobre e honroso quanto de, por exemplo, Marcos Flávio, Marlon, o pessoal que está dentro da academia, que já tem doutorado até. Eu sinceramente, eu me sinto representada até por essas pessoas. Não foi o caminho que eu consegui trilhar, mas também não busquei muito por esse caminho. Eu tive uma reviravolta para o interior e busquei a minha realidade aqui, que é essa, assim, de trabalhar com coral de vozes, né? Que eu tenho experiência, também minha história vem com coral também, né? Eu sou filhote de coral, não sou filhote de banda, não. Eu sou filhote de coral, que é fantástico, adoro. Né? Então, assim, trabalhar com voz, afinação e tal, e isso eu tô fazendo com crianças, eu já fiz com crianças, faço com idosos. Nosso coral aqui, que é tradicional, vai fazer 59 anos já agora, próximo maio. Ele também, assim, tem uma variedade de idades, e a maioria é idosos, e cantam muito bem. A gente busca isso, e mesmo quem nunca cantou, igual agora eu estou trabalhando na cidade de São Domingos do Prata, que é aqui a 35 quilômetros, com um coral também, mesmo quem nunca cantou lá, está começando a cantar também, sabe? E é isso, educação musical, formação musical, mesmo que essa educação musical e formação musical não esteja dentro do mundo acadêmico, por exemplo, como bacharelado, licenciatura e SENEX, né, Marcão, com formação musical. Não, a formação musical mais importante, se a gente for voltar lá no nosso tempo de início mesmo, do estímulo que a gente teve para fazer música, a gente vai ver que aquilo é que foi o mais importante, porque aquilo é que foi a semente. Porque aquela primeira sementinha lá, que está hoje aí o doutor Marcos Flávio, está o doutor Sérgio Rocha, o doutor Marlon, o doutor todo mundo, né? E a gente também, assim, mesmo muitas meninas já estão na carreira acadêmica, o que nos orgulha muito, né? Como Luana, Sabrina, ela acho que venceu, participou do concurso passado e deve ter participado agora também. E antes de mais nada, gente, uma parte aqui, peço desculpas, que a minha participação esse ano está um tumulto, eu não consegui ver quase nada, vi o finalzinho hoje do Hélio, falei, puxa vida, eu estou perdendo, né, um monte de coisa, mas tudo bem, né, por alguns motivos de trabalho e tal, não deu tempo, mas beleza. Então é isso, gente, eu sou Andréia Carvalho, trombonista que formou em 95, com o professor Paulo Roberto Lacerda, nosso querido, saudoso Paulão, que foi um grande, também como para a Tereza foi o Radegundes, um grande amigo, professor, pai, amigo e incentivador demais, né? Para que eu estudasse trombone, né? Então, assim, criou possibilidades, não só para... Eu estou falando para mim, porque na época eu era a única menina, mas eu via isso com os meninos também, né? Ele criou possibilidades da gente estar ali, movimentando, né? E estudando trombone. Foi um pioneirismo, né? No país, eu posso dizer assim, porque foi para a UFMG, mas assim, como a UFMG é uma universidade de uma referência forte também, né? A escola de música tem uma referência forte no país, então foi um bem para o país, para o mundo, né? Para o mundo, porque tem gente para todo lado, formada e doutor e fazendo mil coisas, isso é muito lindo.
Então, o que eu posso dizer é que a gente está caminhando sempre e vamos continuar caminhando. As mulheres estão começando a aparecer e muitos desafios estão pela frente, mas a gente está vendo que, aos poucos, as coisas vão modificando. E não é modificar, e tem que modificar com qualidade, né? Porque é a qualidade de bem-estar social. Porque eu não estou aqui falando... Eu luto, sim, pelas mulheres, eu sou uma mulher, né? Então, é justo que eu lute pelas mulheres e por mim, mas eu acho que lutando por mim e pelas mulheres, eu estou lutando pela humanidade. Porque, afinal de contas, né, tinha um programa, não sei se vocês lembram, quem é mais velho assim, né? O Vivo Gordo, o Jô Soares, tinha uma personagem que ele fazia, que era Boa Francineide, que ela era toda espalhafatosa, né, vaidosa, acho que tinha uma roupa de balé. E a mãezinha dele era Henriqueta Brieba, uma atriz que tinha no passado do teatro, fantástica, e muito pequenininha, muito engraçada, e ele falava assim, pensar que eu saí de dentro dela, só que a personagem, na verdade, era feminino, né? Ele fazia um personagem feminino, mas ele falava, pensar que eu saí de dentro dela. Então, assim, nós todos viemos de uma mulher, apesar de que nós precisamos de pai e mãe. Mas, assim, a casa da gente, a nossa primeira casa foi a mãe da gente. Então, se a gente pensar isso, cara, lutar pelos direitos das mulheres é lutar pela sua própria mãe. Se você pensar o tanto de dificuldade sua mãe passou, sabe, para te criar, assim, das opressões que ela passou, sua mãe, sua avó, sua irmã, sua tia. Então, assim, eu acho que para o homem se sensibilizar nesse sentido, porque não é uma questão competitiva, é uma questão só de crescer como sociedade com mais inteligência e gentileza, e eu acho que todo mundo ganha. Então, é só pensar nesse sentido, de que é claro que é mais um no mercado de trabalho para competir, isso sem dúvida, mas isso aí já no final vai dar certo para quem for o ganhador, quem estudou mais, vamos dizer assim, quem, né, teve a oportunidade de estudar mais. Mas tudo bem, de toda forma, essas questões estruturais que a gente vive, e todos nós sabemos disso, é fato, não estou, né, reclamando aqui, né, porque é fato, todo mundo sabe disso. Então, é uma questão de se sensibilizar mesmo. E o espaço da ABT, eu estou sentindo que tá ficando bem feminino, eu estou gostando disso, viu? Estou achando muito bonito, vocês, e acho enriquecedor, né? Porque a gente vai crescer junto, independente do grau, né? Como eu disse, de nível técnico de cada um, né? Porque cada um tem possibilidades de ensinar, em que grau esteja, né? Que massa, Andréa. Aprendendo a ter humildade. Empatia, né, Andréa? Empatia, né, nega? Aprendi com criança também, muita coisa que eu estou falando aqui, eu aprendi com menino também, viu, Tereza? Os meninos, nossa senhora, esses meninos são a gente mais. Hein, Andréa? Tá me ouvindo, Andréa? Tô ouvindo. Estou dizendo empatia, né? As coisas estão ficando mais acessíveis para todos. Eu acredito que isso é evolução, né? E agora, não querendo lhe interromper, não, né? Tranquilo. Obrigada. A gente vai falar mais coisas ainda. Vamos agora saber da história da Kátia Preta, né? Trombonista do samba, minha referência. Nega, fala um pouquinho de tu, da tua história, de quem é Kátia Preta, como pessoa, na música, em sociedade. Fala um pouco sobre tu, nega, pra gente. Oi, gente. Primeiramente, quero dizer que é uma honra muito grande poder participar desse projeto da ABT, né? Dessa mesa redonda da ABT. E estou muito orgulhosa por isso, sim, sabe? É um prazer imenso estar no meio de tantos trombonistas maravilhosos. E sou Kátia Preta, né? Preta por apelido, dado por uma banda que eu toquei, Kátia Oliveira do Nascimento, de nascimento, né? Por pai e mãe.
numa comunidade do Rio de Janeiro, onde antigamente se chamava-se favela, hoje em dia se chama-se comunidade, que tinha o samba, né? E meus avós, fundadores de uma escola de samba, então eu já nasci no meio do samba, e meu pai compositor, meu tio, já desde pequena ouvindo, né, a referência que eu tinha na minha vida era o samba, e em todas as suas vertentes, né? E cresci até os meus 15 anos com o samba de referência, samba de raiz, todos os estilos de samba. E com 15 anos eu tive a necessidade, como toda menina tem, né, de toda pessoa de comunidade tem, de querer buscar algo, de querer comprar as suas coisas, né, de querer ter um pouco mais de conforto, né, buscar um pouco mais de conforto para a vida dela e para a família. Assim, eu procurei um curso que me desse condições de trabalho, né? E quando cheguei no curso, seria qualquer curso, mas eu já tinha a música na veia. Então, quando eu cheguei lá, que foi aqui na Escola 15 de Novembro, na FUNABEM, antigamente, hoje em dia é FATEC, quando eu cheguei lá, tinha um curso chamado Banda de Música, entre tantos outros que eu estava vendo, esteticista e costureira e todos os outros que eram taxados para mulheres, né? Naquela época tinha uma lista de referência, e banda de música estava no meio desses cursos que eram taxados para mulheres, certo? Aí eu fui, poxa, a banda de música é legal, já é uma oportunidade que eu tenho de conhecer mais um pouco sobre música, coisa que eu já tenho na veia e que eu gosto bastante. Fui para a banda, fiz aquele primeiro momento, o professor, apresentação, né? O professor olhou para mim e falou: olha, você tem embocadura de trombone. Depois do curso daqueles 3 meses de teoria, isso eu estou dizendo em 1979. Eu estava com 15 anos, né? 1979, e aquele primeiro momento ele dizia para mim que eu tinha embocadura para trombone, eu não sabia o que era. Então eu digo sempre que o trombone me escolheu, né? Eu não escolhi o trombone porque eu não conhecia o instrumento, eu não tinha referência de instrumentos nenhum, sabe? Eu fui porque eu gostava de música e não precisava de trabalho, certo? Eu precisava de um trabalho. E naquele momento, quando ele fez aquela seleção, colocou a banda para tocar, aquele choque, né, que a gente tem de ver uma banda de perto, de sentir a emoção que a música traz para a gente, e ele falou: aquele ali é o trombone. O garoto fez um solo, assim, sabe? Eu me lembro, não me lembro qual foi a música, eu me lembro do sentimento que eu tive naquele momento dele tocando o instrumento. Eu falei: nossa, eu quero esse instrumento é para mim. Então, eu digo que o trombone me escolheu por conta disso, porque eu tive um sentimento maravilhoso quando eu ouvi o menino tocando. E continuei na banda, a banda era preparatória para quartel, né? Apesar de aceitar as mulheres, que antigamente não tinha abertura para mulheres no militarismo, né? Em 89 ainda não tinha. Eu estava estudando para quando tivesse abertura de vagas, que eu pudesse fazer as provas, né, junto com os meninos. Então, eu estava me preparando, já sabia marchar, eu tocava infinitos dobrados, eu decorava todos os dobrados para poder tocar e marchar, sabe? Eu tinha os dobrados todos na cabeça, e era meio que uma big band também, né? A banda tinha a parte big band e tinha a parte banda civil, né? E então eu fui ali, já na FUNABEM, eu fui aprendendo a tocar o popular e o clássico e os dobrados, né? O erudito e os dobrados. Então já estava ali meio que uma confusãozinha de estilos, sabe? Já iniciando uma confusão, e uma coisa maravilhosa que foi conhecer esses estilos já na FUNABEM. Bom, passou o tempo, tive que sair, porque era até os 18 anos, né? Então,
eu fiquei até um pouco mais, fiquei até 18 e pouquinho, 18 e meio, e engravidei. Tive que ficar 3 meses, né? Até os meus 3 meses eu estava conseguindo tocar. Nesse tempo eu já tinha conseguido uma bolsa na Faculdade Souza Marques. Eles também, na Funabem, eles já enviavam as pessoas para outros cursos, sabe? Assim como mandavam para o quartel, eles mandavam para outras escolas, e eu consegui uma bolsa tocando. Fiz o teste, consegui passar. O maestro, muito meu amigo, falecido, ai, meu Deus, tá, começou os esquecimentos, estou ficando velha, estou com 50 anos, gente. E, e assim, ele me recebeu assim de uma forma maravilhosa, porque foi um dos primeiros apoios que eu tive. Falei, não, que legal, você toca. E eu era a primeira mulher, naquele momento ele ainda não tinha visto, não tinha outra. Né? Ele falou, não, vamos apoiar você. Me acolheu assim como Tereza foi acolhida. Aqui eu tive alguns acolhimentos, tive alguns boicotes, mas tive muitos acolhimentos, muitas pessoas que me acolheram. O maestro da banda Souza Mar, Bernardo. O maestro Bernardo me acolheu, falou, olha, vamos fazer o teste, você vai conseguir tocar. E eu toquei o que ele pediu, né? E entrei na banda, comecei a estudar, engravidei. Tive que sair esse tempo, mas eu já estava tocando. Para ter o meu filho, foi uma das coisas assim que revolucionou, né, a minha vida. Eu tive que fazer a escolha daquele momento ali, ó. Eu parei 3 meses, após 3 meses de grávida, eu tive que parar por causa da gestação, né? Aí fiquei até 1 ano e meio dele sem tocar, mas fora, sem tocar fora na banda, mas em casa eu estava mantendo, eu estava estudando, né? E porque eu não queria parar, eu amava o instrumento, eu amava, sabe, a música em si, e eu não queria parar. E continuei tocando em casa, baixinho, né, para não atrapalhar a criança e tal, cuidando do filho, cuidando da casa, cuidando. E meu marido, pai do meu filho na época, ele chegou para mim, olha só, para eu casar com você, você vai ter que deixar isso aí, porque essa vida, né? Então, eu fui obrigada a fazer a primeira escolha da minha vida, que ou você casa naquela época, ou você casa, ou você mantém o teu filho com o seu instrumento, com a sua música. Porque as 2 coisas não vai dar para você fazer. Eu falei, pois bem, eu escolho o meu filho, manter o meu filho sozinha, e escolho manter o meu instrumento, porque é com ele que eu vou manter o meu filho. Com 19 anos, partindo para 20, né? Assim, eu tive essa sacada de que aquele não ia me valer muito mais a minha música, o que eu tinha de dom, porque se eu largasse aquilo ali, eu ia morrer. Não sei nem se eu estivesse viva, tá? Se eu estaria viva hoje. Enfim, assim eu consegui retornar a Souza Marques. Da Souza Marques eu consegui completar o meu 2º grau, né? E com isso, nesse tempo de Souza Marques, eu fui conhecendo outras pessoas que se encantavam com a minha maneira de tocar. Eu não sei o que era, acho que eu passava tanto sentimento, né, para os solos que eu fazia, para as coisas que eu tocava ali, né? Eu tinha força de vontade também de aprender outros estilos e encantavam e me levavam. Eu conheci o maestro da Petrobras, que na Souza Marques ele me levou para a Petrobras. Na Petrobras tinha uma Big Band, onde eu tive a grata surpresa de conhecer o mestre Nelsinho, eu conheci o mestre Raul de Souza, eu conheci o mestre Lélio, o mestre Zusa, do trombone, e toquei do lado deles, sabe? E assim, na minha idade ali, ouvindo aqueles sons maravilhosos, eu consegui
ter a amizade desses homens maravilhosos que me acolheram e me mostraram, me apresentaram a Mel Balisto, que foi, para mim, olha, você tem que ouvir a Mel Balisto. Você tem que ouvir, você tem que saber que veio aqui com a orquestra do Dizzy Gillespie, a Mel Balisto, mas nesse tempo ainda não tocava. No tempo que ela esteve aqui no Brasil com a orquestra do Dizzy Gillespie, não tocava. E pós esse momento de Petrobras, eu comecei a buscar referências. Já tinha referência do mestre Raul, né, que estava ali, eu já ouvia os sons do Raul de Souza, já ouvi o Nelsinho, os arranjos do Nelsinho. Eu toquei, tem uma música que eu não me esqueço, que se chamava Pigalinheira, que era uma coisa assim de enlouquecer qualquer trombonista, maravilhoso. Mas os sons do Nelsinho eram assim, fantásticos, sabe? E eu tive Norato de perto, conheci Norato, conheci essas referências que a gente tem hoje em dia ainda, que são os mestres, né, iniciaram o trombone para a gente, Raul de Souza no samba, e eu comecei a ouvir mais de todos eles, que eles me apresentaram. Frank Rossolino, me apresentaram Urbie Green, que é, para mim, assim, uma das maiores referências de sonoridade, assim, de som, que eu me inspirei praticamente em Raul de Souza e Urbie Green e para tirar o meu som, para ter um estilo, né? Para ter um estilo. E conheci esses mestres e, com isso, eu fui ouvindo os sons do trombone, comecei a tocar em outras orquestras, outros grupos, porque, assim, de um lugar, você conhece uma pessoa que te leva para outro e que vai levando para outro. Se você não for, você perde aquela oportunidade de conhecimento. E foi assim que eu fui fazendo, sabe? Fui tentando conhecer outras pessoas e ouvindo outros sons, e tinha em meu pensamento assim, que quem não é visto não é lembrado, né? Porque se você não vai até eles, naquele momento não tinha internet para te mostrar, não tinha um CD, porque você não tinha dinheiro para comprar ou para ouvir, então você tinha que ir lá, e você ouvia, não tinha máquina para você fotografar esses momentos, você não tinha dinheiro para comprar, não tinha... Você só tinha como sustentar o teu filho, aquele dinheirinho que sobrava era para comprar as necessidades do meu filho, porque era mãe solo. Hoje em dia a gente chama de mãe solo, né? Eu era mãe solo e eu tinha que manter o meu filho e pagar a escola e tudo mais, né? Com que a gente conseguia. E fui para os bailes, fui para fazer shows, fui tocar em gafieira, fui, enfim, infinitas vertentes da música com o meu instrumento. Então, eu procurava buscar sonoridades que me levassem, referências que me levassem para trabalhar com aquilo ali, porque eu precisava daquele dinheiro que o trombone estava me dando, certo? Eu precisava do trabalho que o trombone estava me oferecendo, que a minha música estava me oferecendo. Então, eu me habituei a ouvir tudo, de tudo, e comecei a trabalhar com todo mundo, porque de tanto que eu ouvia, as pessoas começavam a me chamar, sabe? Porque eu já estava tocando aquilo ali. Então, pô, a Kátia sabe fazer isso, vamos chamar a Kátia. Então, eu sofri, assim, entre aspas, sofria um certo boicote por algumas pessoas. Pô, tudo é a Kátia, tudo você tem que chamar a Kátia, mas a Kátia faz. A Kátia consegue fazer aquilo ali porque ela já tinha escutado outras, sabe? Ela já tinha escutado outros músicos, ela tinha escutado muitas fitas. Eu pegava as fitas cassetes, ouvia os rádios
né? Eu pegava fita cassete e gravava, botava o Walkman no ouvido e ficava ouvindo, porque não tinha CD na época. E ficava ouvindo aquilo tudo, né? Então eu já tinha a música decorada, as frases decoradas e o estudo do trombone em si, eu ia estudando e praticando ao mesmo tempo, sabe? Assim, eu pegava, aproveitava, hoje eu aprendi isso aqui, então isso aqui eu vou colocar no baile, entendeu? Aprendi isso aqui, aprendi a fazer um glissando, então eu vou usar numa frase que tem lá e vou colocar esse glissando lá, e em algum momento eu vou ter que ficar com aquilo na cabeça. Não, esse aqui é o momento, esse aqui é o momento. E aí fui formando uma interpretação, sabe, um modo de interpretar as músicas, mas estudando e tocando ao mesmo tempo, praticando ao mesmo tempo, sabe? Assim, depois criei os meus projetos, porque senti necessidade de mais trabalho, mas interessante que sim, você busca mais trabalho, só que você vai ter muito mais trabalho criando os seus projetos, criando, né? E porque ao mesmo tempo que eu estava tocando com outras pessoas, eu estava mantendo o meu trabalho, né? E me identifiquei como Cátia Preta do soul ao samba, porque dentro desses 35 anos eu toquei soul, eu toquei samba, então você aprende a gostar de todos os estilos, né? Swing, samba rock, samba lanço, jazz e tudo incluso neste do soul ao samba. Eu posso tocar, gosto de tocar, né? Que posso tocar, eu gosto de tocar estes estilos, então eu criei esse projeto Cátia Preta do Soul ao Samba, que mais tarde foi se dividindo, né, em Tem Preta na Roda, que é a minha roda de samba, e Soul da Preta, que é só soul, Cátia Preta de Bossa, que é só bossa nova, e assim, fui criando... Veio tanto de probabilidades que você acabou criando, né? Isso que você não se permitiu, né? Porque acabou sendo mãe de família cedo, e teve uma questão de escolha, no qual você tinha o risco de não conseguir segurar a parada, segurar a onda sozinha, e não teve medo. Mas, assim, o quanto de mulheres deixaram de seguir o seu caminho, a sua vontade de seguir, tanto como trombonista, como empresária, como boleira, sei lá, como uma pessoa que quer uma costureira. Quantas pessoas deixaram de fazer o que realmente, de fato, eram da vontade, Sim. né? E passaram a ser mãe de família pelo simples fato do marido, né? Chegar para ela e impor uma posição, e no qual hoje a gente vem cada vez mais consciente que, de fato, a gente não precisa, não é que não precisa, que não depende de ninguém para poder seguir, né? Sabe uma coisa, naquela época, ainda hoje, né, a gente só fala de questões de assédio. O que ele tinha na cabeça, né, o que antigamente tinha muito, que as mulheres que trabalhavam na noite, né, que faziam bailes, que tinham que sair para tocar, num lugar que tinha muitos homens, e aquela mulher não ia prestar, sabe? Ia acabar se envolvendo com uma pessoa, e que aquilo ali ia acontecer. Só que você é obrigada, que nem eu fui, a criar uma certa resistência, né? Você aprender, por exemplo, eu era conhecida como a Cátia séria, emburrada, que ficava séria para todo mundo, porque se você ri para uma pessoa, você está dando confiança. Com o tempo eu fui vendo, cara, não é nada disso. acaba sendo, Kátia, porque as pessoas acham que as pessoas já... É porque está cortando, eu pensava que você tinha parado de falar. Mas, enfim, as pessoas assim, acreditam que a agressão ela só precisa ser física para ser abusiva, né? E não é isso.
a gente, e já aconteceu comigo, de eu passar por um relacionamento abusivo psicológico, no qual atormentava o tempo todo essa questão de, pelo fato de ser mulher e estar tocando entre homens, sabe? Uhum. E aí, isso eu acredito que é muito frequente, assim. E aí, se a gente não tiver esse peito de enfrentar, de dizer assim, não, ter voz, né, ter lugar E acontecia, de chegar... realmente acontecia, porque, de certo modo, você precisa, para estar num lugar, você tem que se apresentar bem, você tem que se vestir bem, você tem que se arrumar bem, e as pessoas entendiam aquilo como se fosse uma coisa, sabe, você está querendo aparecer, você está querendo... Exatamente. E não é assim, você precisa estar bem para aquele momento, você precisa subir no palco, você subiu no palco, você tem que estar apresentável. Exato. Né? Você é uma maquiagem, é uma coisa assim, olha lá, tá querendo já, e entendiam aquilo como se fosse estar bem arrumado, estar bem posicionado, como se fosse alguém tá bancando, alguém não é assim, sabe? Exatamente. Alguém tá pegando, né? Assim, só que não é isso. Eu estava ali naquele momento que nem até hoje eu faço, eu estou ali para tocar, para trabalhar, pegar o meu dinheiro e ir para minha casa para sustentar a minha... Hoje em dia, graças a Deus, a música me deu, com o meu esforço, o meu trabalho, a música me deu a minha casa, a música me deu os estudos do meu filho, sabe? Me deu a formação do meu filho. Meu filho hoje está com 30 anos, deu a formação do meu filho, deu um carro, deu, enfim, bens materiais, me deu, porque eu corri atrás daquilo ali, eu consegui fazer com que as pessoas começassem a me entender e a me proporcionar espaços para tocar. E assim tem sido até hoje, né? E eu estou sempre buscando pessoas, fazendo muitas amizades. Hoje em dia as pessoas me veem com respeito, porque naquela época eu impus esse respeito. Eu falei, eu estou aqui para tocar, eu estou aqui para mostrar o meu trabalho, para tentar passar o meu som para você, para a pessoa que está me assistindo, sabe? Para a pessoa que está querendo, naquele momento, ter uma coisa boa, assim como eu tive naquele primeiro momento lá do meu instrumento, que eu senti o trombone, e gostei do trombone, comecei a tocar o trombone, no meu primeiro momento, as pessoas estão ali para me assistir, elas também precisam desses momentos. Então, com o meu instrumento, eu procurei fazer isso e as pessoas chegavam e falavam, até hoje chegam e falam, graças a Deus, falam, olha, você me emocionou, olha, você hoje ganhei um dia contigo, e eu choro junto com a pessoa, porque eu sou chorona, sabe? Eu choro junto com aquela pessoa e elas têm essa reciprocidade, sabe? Eu passo o meu melhor para você e você me dá o que eu tentei passar para você. Você me diz o que você achou, o que você gostou. E é disso que eu tenho vivido até hoje, de sentimentos, né? Eu procuro passar com o meu sentimento bom para as pessoas que estão me assistindo. Esse é o meu caminho, a minha busca, é o que eu preciso, né, fazer. Cadê a Neres? Neres sumiu? Acho que deu problema lá na internet. Bom, mas vamos continuando. E é isso que... Marcos Flávio também está aí? Estou aqui, ouvindo emocionado e com muita atenção aqui todos vocês. Marcos. E a gente pode botar essa roda para girar mais aí novamente. Agora falando assim diretamente, né, Desculpa aqui, foi o meu... diretamente né, todas passaram por isso, mas falando assim diretamente desses problemas, algum depoimento sobre atitudes assim que prejudicaram e atitudes que foram super legais assim na vida de cada uma. Eu sei que todas já falaram de uma certa maneira um pouco sobre isso, mas mesmo exemplificar alguma porta que foi aberta
profissionalmente que eu falo, né? E para todas vocês, a gente pode começar com a Tereza. Tereza? Parece que está tendo um probleminha no computador da Tereza, sabe? E talvez a Neres também teve algum probleminha. Tá aí, Neres? Voltou? Ela Isso. está mutada. Deixa eu desmutar ela aqui. Pronto. Foi? Pronto. É porque a Tereza teve um problema aqui e minha internet caiu, perdão, gente. E é exatamente isso que eu já ia falar com as meninas, sabe? E quem ia começar justamente até a fala é a Tereza, né? Tereza, tu estás aí, nega? Ela conseguiu voltar, Marcos? Marcos? Professor Marcos Fábio? Ainda não conseguiu, não. Estou monitorando aqui. Assim que ela voltar, eu te falo. Então, tá bom. Kátia, já que tu estava falando sobre essa questão, né? Porque ia ser um pouco mais para frente que a gente ia falar, mas tudo bem, a gente pode voltar a esse assunto. Né? Como foi que tu... Oi? Eu vou atropelando, né? Vou falando. Não, tudo bem. No caso, como você foi para fazer essa questão de produzir o seu trabalho, né? Porque hoje, cada vez mais trombonistas, tanto os trombonistas como as trombonistas, estão promovendo, né, seu disco, está promovendo a sua ideologia, questão de composição, com samba, né? A Tereza voltou, conseguiu voltar. Tereza voltou. Quer falar com ela? Tereza, é bom. Então fala Vamos com ela. voltar para lá. Não pode cair de novo, é problema. Vamos deixar para o final. Tereza? Ela conseguiu chegar? Voltei. Consegui. Oi, Tê! Ave Maria. Tereza, vamos retomar agora para você, né? No caso, depois de tantas essas experiências que tu passaste na tua vida, né? No teu ponto de vista, assim, quais foram as estratégias? Quais são as estratégias que tu indica, assim, que tanto o trombonista quanto a trombonista poderão criar ao se deparar com obstáculos encontrados em grupos musicais? No caso, porque isso não acontece somente com a gente que é mulher, né? Com a gente que é mulher é um pouco mais frequente, assim, acaba sendo um pouco mais que a pirraça, assim. Mas acontece muito com os meninos também, sempre acontece com todo mundo. E, assim, quais são as estratégias que tu indica, assim, que tu pode falar sobre como foi que tu criasse para poder saber essa saída aí de um lugar onde tu não tinha muito respeito e tu chegar num lugar onde tu foi muito bem recebida, bem amparada, né? Fala sobre essa questão aí de como é que tu propõe, assim, como é que a pessoa deve fazer quando se depara com a situação dessa. Neles, vou falar no meu caso, né? Procurar meios que possa auxiliar, estudar, pesquisar, né? Chegar junto de gente que sabe mais, que não é vergonha nenhuma, dizer, olha, eu estou precisando, como é que faz isso aqui? Estou precisando que você me ajude aqui. Como faz isso? Não é feio, não. Sabe, feio é a gente tá lá e bate uma tecla e não consegue. E fica, não vou pedir ajuda não, porque eu tenho vergonha e tal. É correr atrás, sabe? Correr atrás do prejuízo, como se diz, né? Procurar pessoas que possam auxiliar. Tem muita coisa boa. Por exemplo, eu não conhecia a Andréa, não conhecia a Cátia. Tá? O Brasil é uma coisa riquíssima. Se você parar, sentar e conhecer a história,
História do cara, André, assim, parabéns, viu, pela sua história. Eu não sabia que você era a guerreira, a primeira guerreira aí, né? A primeira guerreira da ABT. São, assim, histórias extraordinárias. É chegar junto de pessoas assim como a André, como a Kátia, que tem história de vida, tem que passar para a gente, tem que ensinar para a gente. Né? E a gente aprender com elas. Tanto homens quanto mulheres, não é vergonha fazer isso, não. Então, pesquisar, sair a campo, sabe? Sair a campo e procurar realmente. E também, além disso, saber o que quer. Né? Pronto, eu quero chegar onde a América. Então, eu vou ralar para isso. Vou ver minhas dificuldades, vou procurar caminhos, né? Vou tentar chegar perto de Neres, né? Dizer, Neres, onde é que tu pode me ajudar? Tu pode me ajudar nisso? Né? Qual é o método que tu usa para estudar? Né? Tem algum método elaborado que tu consegue fazer? Eu não consigo fazer essa articulação, como é que faz? Né? Qual meio que eu consigo fazer isso? Chega perto da Kátia, né? Kátia, como toca samba? Né? Qual o caminho que eu posso seguir para o samba? Eu realmente não sei, né? Eu não sei tocar samba. Eu iria adorar se Kátia, vem cá, eu vou te dar uma aula, né? Para tu aprender a tocar samba. André aí, com coral, gente, eu sou horrível cantando. Nem no banheiro eu nem arrisco a cantar. Mas, assim, André aí amar ter uma aula com André, sabe? Porque são histórias de vida, histórias boas que têm exemplos bons para passar para mim, para que eu possa aprender mais ainda. Não só na academia. O bom da ABT agora, né, com essa conscientização das mulheres no mercado, de estar todo mundo somando como um indivíduo, não como gênero, né? Eu acredito que as coisas estão evoluindo cada vez mais. Marcos Flávio, Giovano, o professor Alexandre, eles estão muito abertos para isso, né? A gente conversou, antes da mesa, eu conversei bastante com o Marcos Flávio. E agora eu vou jogar a bola para a André, que ela vai falar, eu acredito que ela vai falar um pouco sobre isso também, né, André? Sobre essa questão que a gente abordou também, falando sobre a inserção de mulheres nos festivais como mediadoras pedagógicas, com o objetivo de modificar as relações de gêneros. No teu ponto de vista, Andréia, o que é que a gente poderia trazer na mesa como para somar como ideia para a ABT, né? Como agora a gente está tendo o lugar de fala, né? Como o Marcos Flávio, o professor Marcos Flávio falou, que a gente está aqui para poder fazer isso. Qual é a tua opinião para isso? Para a gente inserir as mulheres, sabe? De estar aqui mais presentes na organização. O que é que tu pode falar sobre isso, pontuar sobre essa questão? Então, tá ligado? Peraí. Tá ligado? Te ouvindo, estamos te ouvindo. Beleza. Eu acho que a gente está, como eu falei na minha primeira fala, né, que a gente está caminhando, a gente está vendo isso, que nessa pequena história de 26 anos, a gente vê que bastante coisa mudou, sabe? Assim, inclusive em relação a mais mulheres participando, entendeu? Assim, quanto a associação, né? Assim, a participação das mulheres, em primeiro lugar, a pessoa tem que se colocar para participar, né? Claro, em qualquer coisa que se vai fazer, você tem que se colocar no lugar para participar. Mesmo que você chegue lá e a porta bata na sua cara, mas para você saber se a porta vai bater ou se ela vai abrir, a gente tem que se propor, né? Então, assim, a gente tem que se organizar nesse sentido, né? Até coletivamente, eu estou falando assim, tanto o grupo de mulheres trombonistas, né, pela representatividade feminina, né,
mas também unida aos meninos que nós estamos aqui para construir esse grande edifício de conhecimentos trombonísticos, né? De vários níveis, né? Então, assim, a Tereza falou aí agora mesmo, eu gostaria de ter uma aula com a Kátia, aprender a tocar samba. Mesma coisa, assim, eu vejo assim, tem tanta coisa que a gente, né, não sabe ainda, que a gente pode aprender juntas. A participação, ela precisa ter o envolvimento das pessoas. Então, as mulheres têm que ir chegando junto a esses homens cavalheiros que estão aí, né, dispostos a com essa abertura, e nos organizarmos também, tanto entre nós quanto entre o grupo todo, né, assim, da associação, né, para somar mais. E também a questão de projetos individuais, acredito também que, aos poucos, a ABT até já está buscando isso, né, por abrir o espaço para um tipo de diálogo assim com a gente. Eu acho que para as nossas histórias de vida, quer dizer, não é só os títulos que têm valor, quer dizer, o ser humano tem valor, e o conhecimento também, muitas vezes, como eu falei anteriormente, ele às vezes também não está só dentro da academia, ele está no meio da vivência. Viver, né, é muito perigoso, né? Riobaldo, lá no Sertão Veredas, Grande Sertão Veredas, já dizia, viver é muito perigoso, né? João Guimarães Rosa. Então, a gente tem que ir montando tijolinho e construindo. Eu acho que para as próximas edições, eu acho que a gente poderia, mesmo que a gente não faça parte de da organização, da diretoria, a gente pode talvez organizar com mais tempo coisas, aulas, por exemplo, diferentes até um pouquinho, digamos assim, né, Marcão, popularizar a coisa, porque quem é erudito também sabe, a gente precisa popularizar. Né? Eu até vou citar aqui, no nosso projeto, né, Trombones nas Montanhas de Minas, você deve se lembrar bem, eu acho que o Serjão está por aqui também, no grupo aí, ouvindo. Chegou um ponto que a gente, né, fez o projeto para eles tocarem, fazerem concerto, então a gente coloca tudo muito assim, às vezes mais erudito, porque questão de direitos autorais, para facilitar as coisas, né? No final, a gente viu que eles mesmos, né, o grupo Trombominas, né, que foi foram os artistas que circularam aqui na nossa região do Médio Piracicaba, que eles conheceram tão bem, nós viajamos tanto, né? Que vocês precisavam mesclar o repertório. Não dá para a gente colocar só, né, todo aquele repertório erudito para a gente dar pinceladas. E, no final das contas, a gente vê que o erudito e o popular, eles se fundem. Porque, por exemplo, choro. A Kátia é nossa menina chorona, literalmente, né? Representando o lado feminino. O Marcos, né, Flávio, é um cara acadêmico que levou o choro para dentro do mais alto patamar da academia. E o choro o choro para mim é música erudita, se for pensar assim, né, em termos de dificuldade, tudo que eu tenho, de vez em quando eu toco umas coisitas aqui, eu falei, gente do céu, quem que inventou isso, né? Que cabeça doida. Mas aí é isso que tem que acontecer, e eu acho que já vem acontecendo, mesmo ao longo dessa história de 26 anos, isso vem acontecendo, desde o início. Mas para os próximos anos, né, que essa abertura está começando agora, a gente ainda está no começo, né, de uma abertura feminina mesmo, uma participação, melhor dizendo, uma participação feminina na ABT. Então, assim, poderia ver quem das mulheres assim do Brasil, por exemplo, vamos falar do Brasil, né? Porque as internacionais elas são convidadas de honra e tudo, mas assim, do Brasil tem muita menina que já está tanto para o lado acadêmico, como também tem umas meninas aí arrebentando no palco e na produção do show business, né? Então, eu acho que isso aí, para o futuro, vai agregar mais valor à ABT. E aí ela vai ser brasileira também, de fato. Associação Brasileira, né? Então, cadê? Vamos lá.
né? Samba, choro, né? Quem sabe até um funk bacana mesmo, daqueles que a gente balança o esqueleto, né? Tudo isso, assim, eu acho que pode... Frevo, nossa senhora, frevo é difícil. Eu não falei frevo porque é o mais difícil. Frevo é difícil, apesar de que eu tive que, na verdade, assim, o que eu também sinto falta dentro da ABT, né? Que a gente buscou muito fazer isso no movimento, né? Não falar somente apenas de trombone, né? E de técnica do trombone, e sim as vertentes que a música tem, sim, né? Porque assim, pronto, um exemplo. Eu me formei em bacharelado, sou formada em pedagogia, sou graduada em pedagogia, mas eu não leciono na área de pedagogia, e no momento eu estou me dedicando, quer dizer, ao bacharelado, assim, no performance, mas a performance popular, no momento, né, na minha vida. Então, assim, o que a gente acredita que pode também somar dentro da ABT, né, é oportunizar os outros músicos, né, os trombonistas, a também demonstrar suas competências e habilidades, como não somente para o trombone, sabe? Tipo, como vocês estão trabalhando com as pesquisas científicas, o Araquém, que falou ontem, que é flautista, e ele tem propriedades para falar sobre a limpeza do trombone, como a manutenção do trombone, e aí trazer outras temáticas, né, como a educação musical, né, porque, querendo ou não, muitos de nós também trabalhamos em escolas, né, expressão corporal, que é muito interessante isso, né, como a gente vai se comportar no palco, ou então como é que o corpo precisa se preparar, criação de conteúdos virtuais, Instagram, tudo isso aí que, né, André, que poderia trazer para a ABT, sabe, assim, de como produzir produzir musicalmente, a parte artística, como empreender seu projeto, né, de como você fazer um plano de negócio, tudo isso aí de empreender as coisas, assim, eu acredito que dá para fazer alguma coisa interligada a isso, sabe, cada ano trazer umas temáticas que pudesse dar uma variada, para a gente também ter conhecimento, porque, querendo ou não, hoje a gente não trabalha apenas só com o trombone, a gente trabalha com a parte virtual, como você vai divulgar seu trabalho, e aí eu acredito e as meninas também, né, de que a gente precisa de outras temáticas podem ser abordadas, que aí podem ser incluídas mulheres e homens também, sabe? E não somente o trombone. Né? Sim, exatamente. Eu ia chegar, desculpa o barulhão aqui, mas tem um povo sem educação por aqui na minha cidade. Então, é porque de vez eu não sou muito rápida para ver chat, essas coisas não, sabe? Mas eu estou vendo aqui uma fala do professor Sérgio Rocha, meu grande amigo mesmo, de verdade, irmão de 30 e tantos anos, né, Sérgio? Penso que a participação das mulheres deveria também se dar através de uma comissão na diretoria para que as estratégias, inclusive, desse segmento possam ser cada vez mais implementadas. Então, está dentro disso aí tudo que até a Neres completou, né? E além disso, né, de participação na diretoria também, acredito que as várias capacidades que tem de competências, né, em várias coisas, né, eu acho que também pode ser tipos de aulas de samba, se for o grupo que tiver choro, aí tem uma menina que também está no choro, no samba, no frevo, então, assim, realmente colocar essa coisa da nossa riqueza cultural, sabe, assim, bem aflorada, porque, para falar a verdade, de certa forma, a ABT nasceu desse jeito também, porque o que a gente ouvia de frevo, daquele povo, né, Sandoval, Radegundes, não, a gente pirava o cabeção, né, pirava mesmo, porque é muito bonito e que coisa maravilhosa, ao mesmo tempo, os caras tocam frevo na maior maravilhosa, uma coisa maravilhosa, e toca tocata e Fuggerheimer de Bach, quer dizer, como se eu estivesse ouvindo um órgão de tubo, sei lá, na igreja lá de Mafra,
né? Sei lá, parece que lá em Mafra, em Portugal, tem vários órgãos de tubo dentro de uma igreja só, dentro de um lugar só. É um negócio, sinos de Mafra, tem um negócio de sinos, né? E tem órgãos de tubos também. Em várias igrejas, e aqui no Brasil, em Minas Gerais, Mariana, né? Nós temos um órgão de tubos. Então, assim, a sensação que eu tinha de ouvir, por exemplo, o Quinteto Brasil, tanto para tocar os frevos, quanto para tocar, na hora que fosse tocar uma música, o bar, né? Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, né? Isso, o Sérgio está colocando aqui uma espécie de oficina de ritmos, também legal, uma oficina... E também, né? tem a questão também, a possibilidade... Vocal, também, uma coisa vocal também, sim, né? Trabalhar vozes, voz, porque o trombone, ele é assim... aliás, isso aí eu aprendi com o Paulão, tá? Assim, isso é fala do Paulão, e como eu vivenciei, eu concluí também e concordei com ele. Ele falou, trombone é o instrumento mais próximo da voz humana. E é. Porque o que é a voz? A voz é a vibração, o som sai, né? Ressoa, né? Pelas nossas cavidades aqui do rosto, as cavidades de ressonância, né? Que a gente tem. Que o método que a gente utiliza é o Rochu, né? Exato, que foi originalmente feito para canto, né? Então, assim, a respiração, a passagem do ar que vai vibrar a corda vocal, né? Com a vibração da corda vocal, é que soa. Então, glissando, por exemplo, vou dar um exemplo do negócio da voz, que foi sons onomatopeicos, Paulão, o Sérgio está falando aqui também, é isso aí. O glissando, por exemplo, do trombone, né, na vara, se a gente ouvir bem, né, vocês sabem disso, eu estou falando, mas assim, o que eu estou falando, vocês sabem disso. O violoncelo também não é temperado, o violino também não é temperado, né? Mas tem o atrito do dedo na corda, né? Se você apurar bem o seu orelhão lá, abrir bem o orelhão, você escuta o atrito do dedo na corda, né? Apesar de um instrumento não temperado, assim. E o sopro deslizando a vara, não tem nada que segura. É igual... Se você fizer um glissando com a voz, ele não tem interrupção, né? Sim. Certo? Né? Então... tudo isso que a gente vem falando, eu acredito que tipo a mesa falando sobre os desafios, né? Ou então até outra própria temática também. Incluir os homens dentro também, poder fazer uma mesa que, do ponto de vista tanto da gente como dos homens também, né? E aí, André, te interrompendo, porque a gente já está com o tempo um pouco mais apertado, para que a fala da Cátia também é bem interessante. Ela tem esse projeto que ela falou agora, né? Na verdade, ela tem vários projetos, e a Cátia já tocou com vários artistas nacionais, e aí essa questão de como promover a carreira artística como trombonista, Cátia, fala assim um pouco por cima assim de como é que tu pensou de empreender, de planejar, como foi as tuas estratégias, como é que as estratégias de divulgação, como é que para tu aconselhar os demais trombonistas, né? Que também foi uma inspiração minha, né? Foi uma inspiração para eu poder fazer o meu projeto também. E aí, fala um pouco sobre essa questão de como tu promover a carreira artística como trombonista, de planejar, atuar. Fala um pouco sobre isso. Bom, a princípio, desde menina, né, que já ouvia muito, né, você começa a montar desde quando você inicia o seu som no instrumento, os seus estudos, você já começa a ouvir, né? E eu queria muito tirar aqueles solos de Raul de Souza, eu queria muito tirar aqueles solos estudando, né? No tempo que eu estava estudando, eu queria muito tirar os solos de Herbie Green, então eu já ouvia tocando e queria fazer junto, não sem ter a partitura na frente. Eu ouvia
ouvia os solos dele e eu tocando junto. Tentava, né, tocar junto, né, porque, cara, sumidades. Mas eu tentando chegar naquele processo de sonoridade que eles tinham e tentava fazer igual, a agilidade que eles tinham, eu tentava fazer igual, e aquilo ia entrando na mente, né? E você vai estudando, ouvindo e tocando junto, você vai acaba pegando um pouco do que eles poderiam apresentar para mim naquele momento, né? E assim eu fui fazendo o meu repertório. Bom, essa música aqui, o Raul de Souza toca lindamente, eu me apaixonei por ele por conta do Amor em Paz, né? Que foi o solo que ele fez de Tom Jobim, Vinícius, eu amei a ti muito mais do que podia amar. Ele faz isso no trombone e eu me apaixonei. E essa música é uma das músicas que eu mais amo em tocar no meu instrumento, por conta do Raul. E aí você já vai fazendo o seu repertório, né? Então você já anota, essa música aqui eu já toco no repertório, já toco, gosto de tocar, sabe? São coisas que eu gosto de tocar. Aí eu fui para uma banda de baile que tinha lá um soul maravilhoso, que eu ouvi o Tower of Power com aquele naipe lindo, e você quer tocar junto, mas você não tem a partitura, porque você não tem habilidade para estar escrevendo, mas você toca. Né? Com o tempo que eu peguei a prática de escrita e prática de, sabe, de arranjo, fazer arranjos que eu gostava de tocar bom, foi assim, comecei a primeira coisa que a gente tem que pensar é como montar esse repertório, né? Para quem está aí na estrada, eu gosto, como eu disse, do soul ao samba, porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de tocar com pessoas da Black Music, do soul, que é daqui de Gerson Quicombo, Carlos da Fé, e do samba eu tive a oportunidade de tocar com Dorina, Áurea Martins e tantos outros, com o Seu Jorge, com tanta gente, enfim. Tive oportunidade de tocar com pessoas que me ensinaram o som de cada um, e eu fui pegando com isso e colocando o meu instrumento, procurando colocar o meu instrumento dentro daquela música que eu estava ouvindo. Mesmo que não tivesse trombone ali na hora, eu dava um jeito de encaixar o meu som ali. E, detalhe, ouvir o som que está rolando, porque não adianta eu chegar lá com a minha técnica por exemplo, com muito brilho, se é uma música muito suave, sabe? Eu não sei se eu estou falando correto, mas assim, se é uma música muito suave, essa, por exemplo, essa do Raul, que eu adoro tocar, ele colocou o som dele aqui. Ouçam a interpretação que ele faz, sabe? Isso foi uma coisa que mais me prendeu em trombone, foi o fato de poder interpretar de maneiras diferentes em vários estilos, saca? Assim, no soul é uma coisa, no samba é uma coisa, no choro é outra, no erudito é outra. Identidades sonoras diferentes, né, Kátia? Exatamente, exatamente. Não que você não possa dar um brilho maior numa música suave, não é isso, que tem um momento. Mas o fato que eu sempre tive o trombone como um instrumento de fala, né? Que é a nossa identificação de fala, mas eu tive o trombone como instrumento de cantar com o meu instrumento, porque naquele momento ali de palco, você tem que, por exemplo, a pessoa está ali, que nem eu falei antes, ela está esperando você passar uma certa emoção para ela, né? E então eu tentava buscar colocar a minha emoção dentro do meu instrumento com o meu som para atingir aquela pessoa, ou as pessoas, alguns de 0 a 10 você consegue atingir pelo menos 5, a metade estão tá no jogo, certo? Se você conseguir atingir 5 com o seu som, você já está ganhando.
interprete com a sua voz. Isso já é uma coisa que eu vinha buscando há 1000 anos por conta das fitas cassetes, por conta dos CDs que eu ouvia, por conta dos solos que eu era obrigada a fazer nas orquestras, né? E você tem que estar solando na Petrobras, Maestro Nelsinho me colocava para fazer, Maestro Nelsinho e Maestro Vavá me colocavam para fazer Anos Dourados lá na frente, por aquela multidão de pessoas em praça pública. Então, você tem que passar alguma coisa, a boca secava, tudo, mas você tinha que estar mantendo aquilo ali como uma emoção, independente do problema que você está passando naquele momento, aquela pessoa que está te assistindo não tem nada a ver com isso, né? Para mim, entretenimento, o trombone como uma forma de manter um show no show business, enfim. Meninas, estamos chegando perto do fim já, sabe? Cátia Preta, se a gente pudesse passar para... A gente tem tanta história para contar, né, Marcos Flávio? Tem tanta coisa para ser ouvida, tanta coisa que seu Tarcísio sabe também de algumas coisas, já me viu até chorando no meio da rua. Mas assim, cada uma tem uma história mirabolante para contar, mas a gente está aqui para dizer que a gente superou, a gente está mais madura, a gente está experiente, hoje a gente procura outras áreas. Meninas, o que é que vocês fazem uma última... como é, Marcos, fala que você falou aí, que eu não entendi direito, deixa eu ver o que você colocou. As considerações finais, né? O que é que vocês têm a falar para a ABC? Se vocês têm, as pessoas também têm pergunta, né, Marcos Flávio? Também tem a galera da pergunta, né? Se alguém quer falar algo. Os meninos, as meninas... Tiveram alguns comentários aqui, mas perguntas mesmo ainda não. Mas é mesmo cada uma dar as suas palavras finais agora, né, para a gente poder partir para a próxima atividade. Né, cada um aí, né, quiser dar a última palavra. Bom, eu não estou ouvindo, não sei se a Nélia está falando alguma coisa, não, né? Não, estou de boa. Bom, eu quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar colocando um pouco da minha história aqui para tantos trombonistas e quero dizer que, assim como eu fiz, porque em momento algum eu desisti, sabe? Eu perseverei, eu fui de perseverar mesmo, eu fui de sair em campo e conseguir, com a minha perseverança, eu consegui fazer alguns cursos, fiz cursos livres com professores maravilhosos, com Jacques Jasten, Oscar Brum foi um que me deu uma excelente oportunidade de estudar no conservatório com ele, estudar na Sala Cília Meirelles. Eu não desisti, ele viu a minha perseverança. Eu digo para a galera aí, persevere, sabe? Não desiste, porque vai ter trocentos obstáculos. Vai ter boicotes, porque vão dizer que você que é melhor do que você, que pode tocar mais do que você, mas eu acho que assim, que cada um pode fazer a sua parte, que tem espaço para todo mundo, sabe? Independente de você ser melhor do que eu, graças a Deus que você teve possibilidades e estudos de tocar melhor do que eu, mas eu também consigo, eu também sei fazer, e você tem que ter que você consegue fazer na tua cabeça, que você pode chegar onde você quiser, tanto para a mulher, tanto para os homens, sabe? Eu estou falando no geral, que você tem possibilidades. Eu estou estudando, continuo estudando ainda, não sei nada praticamente de música, com tanto que eu já estudei, eu considero que eu ainda não sei nada, sabe? Com tanto que eu já ouvi, com tanto que eu tirei música de ouvido, com tanto que eu toquei de partituras, de chegar no baile e ter que virar folhas e folhas e folhas e sair tocando sem à primeira vista.
E de tanto que eu já fiz isso, e eu considero ainda que eu não sei nada, que eu preciso muito estudar. A gente está em evolução, né, nega? Evolução, Sempre né? em evolução na carreira, É exatamente. verdade. Sabe, eu considero isso, que hoje eu estou estudando, estou fazendo agora a minha licenciatura, fiz cursos de áudio, sou produtora executiva, né? E tenho alguns cursos na minha carreira, fiz cursos de sonorização, mas faculdade mesmo eu só estou tendo oportunidade de fazer agora por conta das minhas prioridades de mãe, de família, de casa, as minhas responsabilidades que todo mundo tem. Mas, em momento algum, eu deixei de desistir, criei meus projetos para poder ter mais espaços de ganhar, uma forma de ganhar dinheiro e de mostrar o que eu consigo fazer com o meu instrumento, do que eu gosto de fazer com o meu instrumento, o que eu gosto de fazer cantando, de ter o prazer de ver as pessoas dançando com a minha música, com a música que eu estou oferecendo, sabe? O Marcos Flávio bota o choro dele, eu fiquei emocionada de ver ele tocar. Sinceramente, eu fico emocionada de ver Neres tocando, de ver outras. Ontem eu fiquei emocionada de ver a menina tocando, a Nathalie. E assim, a música me emociona. Então, essa emoção que eu tenho, que a gente ganha com a música, eu acho que a gente tem obrigação de passar ela adiante. O que a música nos dá de presente, eu penso dessa maneira. A gente tem essa obrigação de passar ela adiante, sabe? Não sei se eu estou me estendendo muito, desculpa aí. Desculpa essa coisa de carioca que fala muito, sabe? Eu vou passar a palavra para a Tereza, tá bom, Kátia? Obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por esse convite. O tempo está curto. Muito orgulhosa e emocionada. Beijo. Bem, Beijo. eu quero agradecer, né, pela oportunidade que tive, né, em representar na ABT. Né? Lembro de quando eu comecei a frequentar os eventos da ABT, aprendi muito com tantos e tantos professores, tantos e tantos colegas, né, do Brasil inteiro que participavam. E, assim, eu quero dizer que a gente tem que procurar evoluir, né? Procurar estudar mais, procurar as melhoras, né? E se provavelmente, eu acredito que sim, surgir uma oportunidade, né, para as mulheres entrarem aí no meio, né, da diretoria da ABT, né, professor? Que procurem estratégias, né, para conseguir botar um grupo de frevo, grupo de pesquisa, grupo disso, grupo daquilo. Meninas façam artigos, né, para apresentar, e é muito bom, né? Caiam aí a campo, pesquisem e busquem, né? Busquem estudar ainda mais e não tem essa coisa de que o homem é melhor, o homem é isso, não. A gente está aqui para ser igual, estudar junto, chega perto do homem lá sem medo nenhum e dá de cara com ele, vamos estudar juntos. Se ele fizer uma cara feia, não senta aqui comigo, sabe? Dá um sorriso, que nada melhor do que um sorriso para abrilhantar. E eu acredito que vai melhorar muito. Sabe, viu, professor, quando entrar uma mulher assim, né, no meio dos homens aí, abeterianos, não sei se essa é a palavra certa, mas vai ser muito legal, viu, ver que as mulheres estão crescendo, e vai crescer ainda mais. Eu acredito nisso. E foi muito bom participar da mesa, aprendi aí com a Kátia, aprendi com a Andréa, né? Eu e a Neres, a gente sempre se fala e a gente aprende muito uma com a outra, eles aprendem, aprendem de novo, e essa é a nossa vida, né? A nossa luta de cada dia. Tereza, tem uma fala aqui de uma moça chamada Marielle. Ela disse assim: eu estou no segundo período de bacharelado erudito pela FAMES e sou a única mulher no naipe da banda. Eu tenho conseguido ter uma boa relação com o naipe, dividimos os solos e outras eles mesmos me apontam para representar o naipe. Mas isso é um reflexo de várias coisas que a gente já vem discutindo, né, professor Marcos Flávio, também.
dessa questão de hoje os outros professores estão vindo agora, tendo mais essa consciência, está tendo uma nova educação. Isso, é a cabeça mais aberta, né, Neres? Porque quando a gente tem maestro, eu mesmo lido com um maestro que ele chegou para mim e disse, chegou para mim não, assim, na frente do naipe, e eu estava tocando mais forte do que os meus 2 companheiros do lado, e ele disse, olha, nunca permita que uma mulher toque mais ou melhor que você, sabe? Então, essa palavra foi dura para mim na hora, mas depois eu digo, não, que é isso, eu vou baixar a cabeça por causa disso? Não. Eu ainda procurei evoluir ainda mais, né, aprender mais, e aprendi até com ele. Cheguei para ele e disse, olha, essa palavra foi um pouquinho pesada, já que só tem eu de mulher, e assim, na banda completa só tem a mim, né, de mulher no caso. E ele disse, não, Tereza, me desculpe, é porque eu sou lá do sertão, lá da Paraíba, e a nossa formação é assim, né? O homem é sempre à frente. E eu tenho certeza que vai melhorar recente isso, ainda né, mais. Tereza? Recente, né? É, bem recente, né? E eu tenho certeza que aí qual é o nome da menina que eu esqueci? Marielle, Ela está de parabéns, assim, porque ela tem realmente companheiros de naipe, não é companheiros de competição, não. É de naipe, que um ajuda o outro, ela está de parabéns. E, assim, que ela continue assim. E o meu conselho ela está no 2º ano bacharelado, né? Entre em campo, pesquise, estude ainda mais, sabe? Se tem um cara do lado que sabe mais, procura chegar perto dele. E meios, caminhos que a gente tem que procurar melhorar. Para que no próximo ano cheguem mais outras mulheres e, né, Neres, e a gente isso aí, com certeza. seja pioneira, né? Como a Andréa e a Cátia e tantas outras. E para fechar com chave de ouro, a nossa rainha amor aí. Beijo, Maria. Cadê minha coroa? Sou eu mesma a coroa, né? Eu sou a própria coroa, então tá bom, beleza. Gente, muito obrigada pela oportunidade, né, dessa conversa enriquecedora. Força aí, como é que a menina chama? Deixa eu ver aqui o nome. Eu não guardei ainda, eu li. Marielle presente, tá, Marielle? Presente. E aí, minha filha, você está na juventude, aproveita, e isso que Tereza acabou de falar. As oportunidades hoje ainda são mais fluidas, vamos dizer assim, né? Não é que é fácil, não. Vou dizer que são mais fluidas pela tecnologia, por um monte de coisa. Mas eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a ABT por essa oportunidade também, e acredito que a gente está aqui realmente para somar, né? A gente não está aqui para... mesmo que a competição só vai acontecer, no caso igual para concurso, aí no concurso vai ser a competição mesmo, normal, sabe? Onde está o jogo, né? Mas para acontecer e sustentar a associação, tem que ser assim, em soma mesmo e depois em multiplicação exponencial para a coisa crescer. Então, as mulheres, elas estão, de um modo geral na sociedade, cada vez mais ocupando espaços, né, diversos. Mas a gente vai crescer junto com a ABT. Inclusive, eu considero que eu estou até retornando, né? Eu passei tanto tempo assim, até um bom tempo até sem tocar trombone. Você falou aí que você teve seu filho, Kátia. Eu fiquei 7 anos. Meu pai passou 5 anos finais precisando bastante da minha ajuda. E aí eu não tinha como tocar, nem tocar às vezes. Então, assim, foi perdendo um pouco, mas eu não perdi. Depois ficou muito tempo, volta lá, volto de novo e faço. Eu só queria dar uma palavrinha só, que o Serjão lá atrás falou para eu falar do Brasson e da Ingeletro, que é a orquestra que nós dois tocamos na Belo Horizonte de baile, e falar com ele que eu ainda não fiz a digitalização da fita cassete, que isso aqui é 26 de maio de 95, é o concerto do Quarteto Brasson, que foi o primeiro quarteto de trombones dos alunos da Escola de Música da UFMG. Eu, Serjão, Edivaldo e nosso querido e saudoso Juarez.
né? Então tá aqui, ó, nós tocamos desde bar a trombumba. Então é isso, é eclético, diversidade, popular, erudito, tudo se fundindo, entendeu? Então assim, isso é muito importante. E o Serjão também sabe disso, que a questão da Orquestra Ingeletto também foi uma das oportunidades que o Paulão abriu. Está precisando de gente para tocar lá no baile. Então, assim, de certa forma, ele empurrava a gente para o mercado de trabalho, que ainda, na verdade, nem existia direito em Belo Horizonte, não. Que lá, Belo Horizonte hoje é uma cidade incluída no circuito cultural brasileiro. Mas até a década de 90 era só Rio e São Paulo. Nem Brasília, nem lugar nenhum aparecia direito. Então, assim, e eu acho que, historicamente falando, Marcão, me desculpe pela informalidade, às vezes eu falo assim, natural, assim, professor e tal, né? Desculpa, tá? Mas é o professor Marcão, e um grande amigo querido, maravilhoso, som lindo. Eu acho que vai crescendo junto e a ABT vai poder se fortalecer mais e mais e mais. E nós também, talvez tendo essa pequena abertura, a gente também se sinta mais acolhida e participe. Porque, às vezes, quando a gente também não é acolhida, a gente racha fora, porque também, tipo assim, a gente pensa, que diferença vai fazer para a minha vida se só é tamanco na cara? Né? Eu vou embora, então deixa embora. Sacou? Então, assim, eu acho que assim, é somar. E as riquezas são variadas. Né? Tanto na erudição, quanto no samba, soul, jazz, choro, frevo e por aí vai. E cantiga de roda. Né? Acabei de gravar com a minha família agora, Se Essa Rua Fosse Minha, foi lindo demais, sabe? Tudo isso é maravilhoso. E somos nós, a nossa cultura. Muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, Neres, pela mediação, tá? Muito obrigada. Marcão, Marcos Flávio, professor Marcos Flávio, muito obrigada, presidente, tá? Muito obrigado. É verdade. Eu também muito feliz, muito emocionado. Eu também fico muito grata pelo espaço, professor. A gente está aqui para estar junto com vocês, né, dessa ideia da gente estar junto, tanto na mesa quanto nas aulas, participar mais do evento. Pode contar conosco, se for para precisar da questão refletir sobre aquelas temáticas que a gente falou, falar sobre outras vertentes da música. Tem as meninas também que fala sobre educação musical, expressão corporal, conteúdos, tanto mulheres como homens. Eu acredito que a gente tem que transformar todo mundo junto. Eu fico muito grata pela BT, pela confiança de ter me chamado para mediar essa mesa. Eu fico muito feliz de estar somando com vocês aqui, estar compartilhando um pouco da experiência da gente. Obrigada, Marcão, Gilvano, professor Alexandre Magno, o grande mestre Tarcísio, o maravilhoso Tarcísio, as pessoas que estão aí presentes, por ter ouvido nossos pontos de vista sobre nossas óticas, de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente tem que acrescentar na ABT. Obrigada a todo mundo, tá? Neres, a gente que agradece. Na realidade, o agradecimento é todo nosso pela disponibilidade de vocês, como eu falei no início, né? Muito obrigado, Maria Tereza, Andréia, Kátia, Neres. Na realidade, o que eu vi hoje, né, foram depoimentos maravilhosos que acrescentaram demais na história. Isso vai estar registrado aqui, inclusive disponibilizado no canal do YouTube da associação. Então, isso é histórico, são depoimentos que servem para a gente ir aprendendo, como eu disse também no início. E eu queria dizer também que daqui a gente tira algumas coisas muito importantes, né? Por exemplo, a participação da diretoria, né? Então, a gente montar uma chapa que tenha, mais do que a gente fazer uma comissão de mulheres, que eu acho até mais localizado, que é importante também, mas a participação. Não que nunca tenha tido essa participação, porque eu até posso dizer que muitas diretorias tiveram participações femininas, muitas. Até na primeira, que tem a André, eu lembro participou também. A Joyce já participou, a
a Carol já participou da diretoria, então, mas é óbvio que, e eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter uma presidente mulher, isso aí é o tempo, com o tempo isso naturalmente vai acontecer, essa representação ela tem que existir, né? Agora, às vezes a gente vê o evento pronto, né, e fala assim, pô, mas falta ali uma mulher ali, falta... Na realidade, quem está na organização, nos bastidores, sabe que não é bem assim, né? Vocês que estão falando aqui hoje, talvez não saibam todos os convites que nós fizemos, né? E que por vários motivos essas mulheres não puderam participar, né? Mas independente disso, a gente vem com uma crescente representatividade e é o que eu como presidente venho buscando desde o ano passado. Então a gente teve participação esse ano na mediação da Natália, mediação da Sabrina, né? A gente teve o masterclass de trombone popular da Nathalie Kressman, né? Eu convidei novamente a professora Luana, que é trombonista baixo, ela novamente não pôde, ela tinha compromissos. Então, assim, eu convidei a professora Joyce para participar de outras mesas, convidei a que foi citada aqui, a Maria Tereza falou. A Valderiza. A Valderiza também foi convidada, não pôde. Então, às vezes, fala assim, mas nunca chamaram fulano, porque às vezes a pessoa tem acesso àquele produto final do evento, né? Quem está ali. Mas não sabe que a gente convidou, a gente batalhou, correu atrás, e eu acho que é um momento de eu falar isso também, né? Porque às vezes fica, só tem mesa com a mulher, as mulheres ali reunidas. Não, tem vários outros eventos onde foi oportunizada a participação e que às vezes não deu certo por vários motivos, né? Mas é deixar essa palavra da instituição, da ABT, não do Marcos, né? De que a composição de chapas ela é aberta a todos, né? Eu não sei quem foi que falou, acho que foi a Kátia que falou que quem não aparece não é lembrado, né? Então a gente justamente a gente precisa dessa participação de vocês. Eu vou dar um exemplo. Tem várias, né? Que eu convidei, né, ano passado e que deram ótimas ideias e que vamos e que nem se inscreveram esse ano. Então, a gente precisa dessa força a partir de vocês também, né? De se inscrever. Às vezes eu não posso participar, mas é um evento online que você pode entrar a qualquer hora, é o dia inteiro, né, de eventos. Né? Então, às vezes, uma meia hora que você entrar ali, você pode contribuir com algo que só vocês podem. Só vocês estão dentro desse mundo feminino e que podem trazer para a gente esse feedback do que a gente tem que melhorar, às vezes do que a gente tem que perceber, né? Mas a gente precisa desse retorno também de vocês. Agora, como instituição, eu me orgulho muito da BT. A BT, a gente comentou isso em outros eventos, é uma instituição mais bem estruturada, dos instrumentos, são 27 edições, né? Não tem nenhum outro instrumento que tenha uma associação e que não parou desde que foi instituído em 95. E que a gente tem que melhorar em várias coisas. É meu último ano como presidente, né? Ano que vem a gente já tem eleições, e é óbvio que a gente tem que melhorar, tem que pensar em inclusão, pensar não inclusão, não estou falando de gênero, inclusão de gêneros musicais, né? De samba, a inclusão, vamos falar uma inclusão geral, né? A gente sempre trouxe o Nilcinho para falar, a gente trouxe, né, a trombonada para tocar, mas isso não é o que o frevo, por exemplo, merece dentro da história da música brasileira, merece mais dentro do festival, né? Então a gente vem procurando, mas para todo mundo que já organizou, para todo mundo que já... É muito difícil, né? A gente tem um tempo ali reduzido que a gente tem que tentar encaixar um mundo de coisas, um mundo de gêneros, um mundo de professores, de professoras. Então, realmente, é um desafio todo ano, mas eu quero que vocês fiquem bem conscientes. A Nery sabe disso, que ela me ajudou a organizar essa mesa, ela me ajudou a ligar para as pessoas, que a gente convidou várias pessoas, a gente tentou, né, várias, mas sempre tem, né, a gente tem as dificuldades mesmo. A Kátia falou muito bem aí sobre
ela teve que parar para a vida dela, né? Teve um momento que ela teve que parar por causa do filho. A Maria Tereza também falou várias coisas super emocionantes sobre as dificuldades, né? A Nery já falou para a gente, né? Já tiveram outras pessoas que puderam dar seu depoimento, mas a gente vem aí buscando isso, e o que eu posso dizer é que a gente tem que contar com vocês, né? A BT conta com vocês para ajudar a gente nisso, né? Parabéns a todas, foi muito construtivo para a gente, mas muito mesmo. Eu me emocionei muito com as falas, né? Eu também sou um chorão, me emocionei muito com a Maria Tereza, com a Kátia. A André é uma amicíssima, uma querida aqui, né, de Belo Horizonte. A Neres, nem se fala, a Neres é uma pessoa que está sempre participando dos encontros, ela sempre trazendo a voz dela, sempre se colocando. A primeira pessoa que eu pensei para mediar essa mesa, apesar dela ter participado ano passado, foi ela. Eu falei assim, não, a Neres sempre está aqui. Então, a gente está aqui para o que der e vier, juntos como um só. Não A, B, né? Essa que é a tentativa, pelo menos a gente está tentando isso. Eu quero que vocês tenham certeza disso. Beleza? Beleza. Gente, vamos então continuar. Eu vou dar aí 5 minutinhos para a gente poder ir no banheiro, tomar um café e voltar rápido, que às 16 horas agora a gente tem várias coisas. A gente vai ter homenagem ao professor Paulo Roberto Silva, nós vamos ter também a palavra dos apoiadores do concurso, né? A gente vai ter o resultado, a gente vai ver os vídeos e vai ter o resultado do concurso Solistas, e às 18 horas a gente termina com um projeto, que é o projeto da Memória do Trombone Brasileiro, onde a gente vai gravar o depoimento também, como de vocês, do professor Valdir Vieira, de São Paulo, o professor Júlio Riso, o professor Sandoval e o professor Roberto Millet, lá de Goiás. Então, a gente está muito representado pelas regiões do país para falar um pouco o tanto também que era difícil, né, material, o tanto que era difícil estudar há 40 anos atrás. Então, a gente conta com vocês agora, daqui a pouco, 5 minutos, o resultado do concurso, vários depoimentos também, a homenagem ao professor Paulo, e às 18 horas o projeto de resgate da história do trombone brasileiro. Obrigado a todos, vamos tomar um cafezinho e voltar daqui, já consumi 1 minuto, daqui 4 minutos.